Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de After Effects, aula 3. Hoje a gente vai ver um pouquinho como a gente consegue utilizar um recurso no After Effects que são os Shape Layers. Shape Layers é um recurso bem legal que tem no After Effects, que ele simula bem as layers do jeito que ela vem do Illustrator e você consegue, dentro de uma mesma layer, você ter vários recursos, assim, bem mais recursos do que você teria normalmente numa layer de imagem, né? Então você consegue fazer vários tipos de animações diferentes, você consegue ter vários grupos de shapes dentro de uma mesma layer e animar esses grupos ou individualmente ou animar todos juntos, animando a layer inteira. Se a gente vai fazer uma animação, mas como se fosse uma animação de um aplicativo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o finalizado aqui. Um aplicativo de esportes, né? A gente criou. E aí essa animação esse arquivo aqui é um arquivo que vem do Illustrator, né? E a gente vai fazer essa animação utilizando Shape Layers, tá? Então Shape Layers vai habilitar a gente fazer bastante coisa aqui dentro do After e é legal que ele tem uma sinergia bem bacana com o Illustrator, porque quando você traz alguma coisa do Illustrator para cá, os caminhos, né, os paths, as linhas, o After vai identificar essas linhas também com essa parte dos Shape Layers, então você consegue fazer bastante coisa, tá? Então aqui, ó, temos a nossa animação. Bom, bem bacana, né? Ó, voltando aqui, mais uma vez. Um aplicativozinho de esporte, tá? Legal. Então eu vou voltar aqui e vamos dar uma olhadinha como a gente consegue criar isso dentro do After, tá? Vou importar aqui, ó, lembrando para importar, tá? Ctrl I, já importa. Aí eu tô aqui na aula 3, tá? Aula 3, a gente vai usar esse aplicativo aqui, ó, a base, tá? Do app. Então vou importar como Composition Retain Layer Sizes. Aqui, gente, só um adendo, quando você cria um arquivo lá no Illustrator e você quer jogar ele para dentro do After, a gente só precisa lembrar disso, deixar isso na mente, que o After ele vai identificar as layers que você fez do Illustrator. Então, assim, se você criar no Illustrator e dividir tudo em grupos, só naquela parte de grupos, né? Grupos e subpastas dentro dos grupos lá, ele vai identificar como se fosse uma coisa só, o after, né? Ele não vai identificar aqueles grupos que você fez lá dentro. A não ser que você converta em shape layer, mas aí vai ficar tudo numa layer só dentro do after. Ele não vai separar isso para você. Então, quando você for fazer alguma coisa no Illustrator que você já está pensando que é uma coisa que vai ser animada, você precisa ter esse trabalho de criar outras layers dentro do Illustrator e separar tudo em layers que você vai precisar animar lá dentro, tá? Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esse arquivo, eu separei tudo em layers, pensando já o que eu iria precisar animar separado dentro do Illustrator. Então eu vou importar aqui, ó, como Composition Retain Layer Sizes, tá? Igual a gente importou da outra vez lá do Photoshop. Importe. E aí eu vou ter aqui a minha aula 3, a base do app. E aí ele tá todo separado aqui, ó, tá? Separado em layers. Então eu vou ter separado aqui o bonequinho da bike, o boneco da corrida, o boneco caminhada, tá tudo separado. Por que eu separei essas layers? Para eu poder animar elas separadas aqui dentro do After, tá? Se tivesse tudo dentro de uma layer só, mas separadas por grupo, o After ele não vai entender isso como layers separadas. Quando ele importar, vai vir tudo dentro de uma layer só. Por exemplo, esses elementos aqui, ó, eles são várias layers, né? Tem uma layer que são essas elipses aqui, essas bolinhas, tem essas layers que são essas barrinhas aqui, né? Então, cada uma dessas coisas, ele está separado lá dentro do Illustrator por grupos. Só que aqui dentro do After, ó, como ele está numa layer só, ele vai entender como se fosse uma coisa só. E aí, para você transformar, você até consegue transformar isso aqui dentro do After, mas aí dá bem mais trabalho, porque aí você vai ter que vir aqui, vai ter que
Create Shapes from Vector Layer, dividir tudo isso em grupo e apagar os Merge Paths que você fez. Você vai ter que ter um trabalhinho aqui de realmente fazer esses grupos funcionarem aqui dentro do After. Quando você separar tudo isso em layers, você não iria ter esse trabalho, tá? Então vamos lá. Isso também já é um outro motivo porque algumas coisas, em vez de eu usar direto do Illustrator, eu vou meio que adaptar aqui para dentro do After, tá? Eu não vou pegar essa layer do Illustrator e animar ela do zero. Por quê? Porque se você adaptar ela dentro do After aqui, você consegue fazer mais animações, mais coisas com ela, do que simplesmente se você pegasse do Illustrator. Por exemplo, essa barra aqui ó, do Illustrator, ela está criada como se fosse um retângulo, né? Então ele tem essa linha, né? Se eu até ativar aqui o For Comp Layer, ó, ele vai ter essa linha, essa linha, essa linha. Então ele é composto de 4 linhas. Então se a gente fosse animar aqui dentro do After, quando ele fizesse a animação que a gente vai utilizar, ele ia pegar a borda da linha e ia fazer a animação fazendo a volta. E não é o que a gente quer que essa barra ela anime como se fosse uma linha só. Então dentro do After, em vez de eu pegar isso como um retângulo, a gente cria uma Shape Layer. Então como que cria Shape Layer dentro do After? Você pode usar a caneta ou você pode usar a ferramenta de retângulo aqui, né, Rectangle Tool, ou a canetinha, né, qualquer um dos dois. E se você lembra que a gente usou essa ferramenta na outra aula, né, para criar máscara. Então, se você está com a layer selecionada e você usa a Rectangle Tool ou a caneta, ó, o que ele faz? Ele cria uma máscara, né? Agora, se você, ao invés de fazer isso, você não tiver com nenhuma layer selecionada, olha o que ele faz aqui, ó, ele cria um shape, ó, ele cria uma nova layer aqui embaixo chamada de shape layer, e aí isso aqui vai ser um shape, tá? E aí, por que a gente vai usar o shape, né? Vou mostrar aqui fora para vocês. Então, se eu vier aqui e criar do jeito que está criado aqui, ó, do jeito que foi criado no Illustrator, ele vai criar esse retângulo aqui, ó, tá? E aí, quando eu for animar esse retângulo aparecendo, eu não vou conseguir animar ele crescendo para a direita, né? Até consigo, mas aí daria muito mais trabalho. E não ficaria tão legal você utilizar o Trim Paths, né? Essa opçãozinha aqui, Trim Paths, ela é bem legal dentro do After, mas ela funciona melhor, ó, quando eu estou utilizando um retângulo, que é essa barrinha aqui, ela está como se fosse um retângulo, ele vai fazer basicamente isso, ó, ele vai pegar a linha e vai fazer essa linha revelar, só que em torno do retângulo, né? E mesmo se eu tivesse um fio nessa linha, ó, colocar um preenchimento aqui, ó, né? Ele não rola direito, ó, o Trim Paths, ó, ele vai meio que, ele não vai entender o que você está querendo fazer, ó, como que ele vai fazer a animação, né? E não é isso que a gente quer. Agora, se eu pego uma Shape Layer e eu crio uma linha com ela, só a linha, aí você pensa, pô, mas a linha, como que você vai conseguir fazer para ela preencher? Você pode vir aqui, ó, e aumentar o stroke dessa linha, né? Que é basicamente a mesma coisa, vai ter vai ficar igual ali, aquele retângulo, mas aqui se eu pegar e adicionar um Trim Paths aqui, aí eu consigo animar ele preenchendo, vindo para o lado, assim, ó. Então é bem mais fácil da gente animar assim do que tentar pegar esse retângulo e fazer ele funcionar do jeito que a gente quer, tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos começar a fazer essa parte aqui do nosso aplicativo, tá? Eu vou pegar aqui esses elementos, vou jogar ele para cima aqui, para a gente começar a desenhar em cima deles, ó. Então vou tirar aqui o olhinho, ó, e vou criar aqui uma linha para nossa porcentagem aqui, né, para o nosso gráfico. Ó, uma dica, se você quiser fazer uma linha retinha, você cria um ponto, tá? Segura o Shift e clica no outro ponto, ó. Ele vai criar, vai ficar retinho aqui, ó, tá? E aí, beleza. Ah, ó, aqui já rolou aquele problema, né? Aqui a gente precisa tomar cuidado exatamente com isso, tá? Eu mesmo me confundo bastante. Se você está com a layer selecionada, sem querer você esqueceu de tirar a seleção da layer, ele cria uma máscara, ó. Ele cria uma máscara dentro da layer que você selecionou, tá? Então não é isso que a gente quer criar uma nova shape. Então eu vou clicar aqui, ó, seguro o Shift, clica aqui e aí criou o Shape Layer, tá?
Então, vou pegar aqui meu Shape Layer, eu vou criar um Stroke aqui para ele, ó. E aqui, quando a gente clica nessa opção aqui, ó, Stroke, né, no nome Stroke, ele habilita a gente colocar ou uma cor sólida ou uma cor, um gradiente, ó. Dá para pôr um gradiente linear ou um gradiente radial, tá? Então, eu vou colocar aqui um gradiente linear, vou dar um OK, tá? E aí, ele tá bem grosso, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, fazer mais ou menos aqui. E vou alterar a cor, ó. Então, se a gente abrir aqui os nossos elementos, ó, esse azulzinho aqui, então eu posso vir aqui no Stroke e utilizar o conta-gotas para alterar essa cor, ó. Então, seleciono aqui essa opção, seleciono essa cor aqui, né, a primeira corzinha, vou aqui no conta-gotas, ó, e pego esse azul. Aí vou lá no final, pego o meu conta-gotas e vou nesse outro azul mais clarinho, tá? E aí, se eu tiver com a ferramenta de seleção selecionada, ele habilita aqui, ó, esses dois carinhas aqui, ó. O que que é isso? Basicamente, é um jeito de a gente visualizar mais fácil o começo do nosso gradiente e o final dele, né? Ou o começo e o final, dependendo de onde você olhar, né? Um lado e outro do nosso gradiente. Então, eu posso pegar aqui, ó, o começo e o final por até lá, tá? E aí, criei a minha primeira barrinha aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, barra 1. E aí eu vou duplicando essa barrinha e fazendo outras, ó. Então vou dar um Ctrl D para duplicar, trazer essa daqui para baixo, ó. Ctrl D de novo, duplicar, trazer essa aqui para baixo de novo. E aí fiz minhas 3 barrinhas aqui para a gente poder animar mais fácil, tá? Agora eu tenho essas, né, essas elipses aqui, né, essas bolinhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar uma elipse também igual ali, ó. Então eu vou pegar essa daqui, ó, e vou criar com a Rectangle Tool, tá vendo? Ele tá como um retângulo, né? Se eu segurar aqui, ó, ele tem outras formas, então tem uma elipse aqui já pronta pra gente. Então bem facinho, eu venho aqui. Aqui, gente, se eu pegar e puxar pro lado, ó, ele vai criar, primeiro, ele não vai criar na proporção sempre certa, tá? 100% redondinho, tá? Ele pode deixar mais ovalado, outras coisas. Então, se você quiser deixar sempre que ele mantenha a proporção, segura o Shift, ó, e ele sempre vai ser um círculo perfeitinho, tá? Outra coisa, eu vou colocar aqui no fio, colocar o fio aqui, ó, a cor linear, e vou tirar o stroke dele aqui, ó. Tirar o stroke, tá? Agora eu quero fazer basicamente eu quero fazer esse tamanho aqui. E aí se eu puxar para o lado, ó, ele rola esse probleminha que eu não consigo acertar exatamente o tamanho, porque eu não consigo pôr em cima. E aí eu teria que medir aqui certinho para conseguir fazer, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Eu posso fazer pelo meio aqui, ó. Venho no meio da bolinha, seguro o Shift e seguro o Ctrl também, ó. Aí o Ctrl ele vai deixar eu fazer pelo meio, ó. Então sem segurar o Ctrl ele vai fazer para cá, segurando o Ctrl ele faz pelo meio, ó. Que legal. E aí a gente consegue fazer essa elipse mais certinha, tá? Aí aqui, a minha elipse, como eu já tinha feito o projeto, ela já está com o fio aqui criado, ó, na cor certinha. Mas se eu não tivesse, era só fazer o mesmo esquema que a gente fez na barrinha, né? Pega a primeira cor, pega o conta-gotas, põe a cor lá que você quer, tá? Só ir fazendo certinho. Então aqui eu já tenho a minha bolinha selecionada. Eu vou apertar o V só para ver onde que está o meu... Aqui, ó. Onde está o começo e o final do meu gradiente, tá? Ó. Então aqui, ó, já criei aqui a minha bolinha. Vou pegar essa bolinha aqui e vou dar um Ctrl Alt Home só para centralizar o anchor point dela, tá? Então, ó, centralizei o anchor point e aí vou duplicando, ó, Ctrl D, a bolinha para cá, Ctrl D, joguei essa bolinha para cá, tá? E temos aí nossos elementos já criados dentro do After, que é bem mais fácil da gente animar, né? A gente consegue fazer essa animação bem mais fácil agora. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou tirar aqui essa layer de elementos, tá? E aí vou animar esses elementos que a gente criou aqui dentro do After. Então, ó, vou pegar aqui todo mundo, vou pegar esses shape layers, chamar isso aqui de bolinha.
bolinha 2, 3, tá? Então, vou fazer a animação aqui das barras, tá? Então, barra 1, vou abrir ela aqui e vou colocar o nosso Trim Paths, ó. Então, vou vir aqui, Shape, Trim Paths, tá? Aqui, ó, dentro de ADD, Trim Paths. E aí a gente consegue fazer a animaçãozinha aqui, ó, tá? Então, ele vai começar no 0, aperto o keyframe aqui, anda um pouquinho, vou colocar um segundo de animação, e aí ele vai vir até aqui, ó. Beleza? Eu fiz aqui minha animação, vou dar um F9 nela, tá? Um Easy Easy. E aí eu quero dar uma mexida nessa animação, ó. Tá? Eu não quero que ele tá muito... mesmo que eu dei o Easy Easy ele meio que faz um negócio, uma animação pré-definida, né? Ele começa devagar, acelera e depois desacelera lá. Então eu quero que ele dê uma acelerada no meio e no final ele pare mais devagar do que ele está vindo. Então eu vou fazer isso, ó. Vou pegar aqui, vou pegar esse cara aqui e vou jogar para trás, ó. Então o que acontece? Ele vai ter esse pico de velocidade e vai começar a desacelerar bem aos poucos, tá? Então aqui, ó, acelerou e parou devagarzinho, ó, tá? Ó. Então, beleza. Aqui ainda está um pouco rápido, devagar essa animação, então vou jogar esse keyframe, vou começar uns frames depois, tá? Para já não começar do zero, ó. Aí ficou bem mais legal agora. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Trim Path, eu poderia pegar só o keyframe, mas aí o software não vai entender do que você está falando. Se eu pegar só o keyframe, ele não vai, beleza, isso aqui é um keyframe falando que o end começa no 0 e vai até o 48%. Né? O software não vai entender, mas que end? Esse end é do quê? Né? Porque o start end tem vários efeitos. Então eu posso pegar aqui ó, o efeito inteiro, ó, o Trim Paths. E aí eu posso dar um Ctrl C nesse efeito. Aí eu ando aqui ó, com o meu cursor da timeline lá para o começo, tá? Para o primeiro keyframe, para todo mundo começar igual. E aí eu venho aqui nas outras barras ó, e dou um Ctrl V. Aí todo mundo vai fazer a mesma coisa. Aí agora eu só ajusto o final deles, né? Então pego aqui, ó, aperto o U, tá? O U ele abre só o que tem keyframe, tá? Só relembrando aqui dos atalhos, ó, o U ele abre só o parâmetro que tem keyframe. E aí eu venho aqui e a gente pode ir acertando, ó. Jogo esse pra cá e esse aqui lá pro final, ó. E aí já tem a animação aqui das minhas barras bonitinhas, ó. Legal? E aí vou pegar e vou animar minhas bolinhas também acompanhando, tá? Ó, então vou pegar todo mundo aqui, abrir o position delas e vou dar um keyframe nas três, tá? Jogar esses keyframes aqui junto dos keyframes aqui das minhas barras. Vou vir lá no começo e vou pegar essas bolinhas, ó, vou jogar ela lá para trás, ó. Então o valor em X dela, que ela tem que estar aqui no começo, é esse valor aqui, ó. Tá vendo que eu puxei ele em X, ó? Deixei ele aqui no começo. Então eu posso pegar esse valor, ó, dar um Ctrl C, tá? No número, vir aqui, ó, e dando Ctrl V nas outras bolinhas, ó. Ctrl V aqui, opa, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. E aí vai estar todo mundo alinhado aqui bonitinho, tá? Só que aí, ó, tá vendo que aqui, ó, vai rolar um problema, ó. Né? Por quê? Porque esse cara aqui eu alterei a curva dele, né? Eu dei um easy easy, alterei a curva, e esses daqui, eles estão lineares, né? Então vou pegar esses caras aqui e vamos alterar a curva deles parecido com o que eu fiz no outro lá, para a curva ficar igual, ó. Então vou pegar as curvas aqui, vou jogar um pouquinho para trás. E agora, peraí. O último está um pouco mais devagar, então vou mover aqui a última bolinha, que é a bolinha 3. Essa tá com um leve probleminha, ó. Aqui, ó. Então ela precisa um pouco mais, ela precisa exagerar um pouco mais. Como é um valor maior, né, ela anda mais, então ela precisa de uma curva um pouco mais acentuada. E aí, beleza. Fiz aqui a minha animação das bolinhas, tá? Então vou pegar aqui, ó, L, ele fecha aqui, ó, as layers, tá? Para não ficar aparecendo essas opções. Então, legal. Fiz aqui a minha primeira animação, bacana. Agora eu vou vir aqui para fazer a animação da porcentagem. Então vou pegar aqui, ó, quem que é a porcentagem? Esse aqui, ó, círculo porcentagem, ó. Beleza? Então vou vir aqui. Então esse aqui, o mesmo motivo do outro, né? Eu não consigo fazer essa animação
Inclusive aqui ele só está uma parte do círculo, né? Tá só 75% do círculo. Então eu não consigo animar a mais que isso, né? Que já é uma coisa ruim, porque aqui seria só um exemplo, né? Mas imagina que eu quisesse 80%, 90%, 99%, 100%, ele teria que estar até o final, né? Então, esse aqui que veio do Illustrator foi só desenhado para meio que ilustrar mesmo. 75% seria tipo assim, mas ele não é útil para a gente animar mesmo. Então, eu trouxe ele aqui mais para a gente ter uma referência. E a gente pode vir aqui e criar um outro círculo que realmente funcione para animação. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar o meu círculo aqui, ó, minha elipse de novo. Lembra que não pode ter nada selecionado aqui. E vou criar o meu círculo, ó, Ctrl Shift, lembra? Ctrl Shift ele mantém a proporção, o Shift mantém a proporção e o Ctrl faz pelo meio, ó. E vou criar aqui um círculo para a gente fazer a animação, tá? Aqui ele está com fio, aí eu quero o contrário, né? Eu não quero o fio desse cara e eu quero o stroke. Então, seleciono o stroke aqui, ó, tá? Fiz o meu círculo. E aí, vou colocar a cor aqui do meu stroke. Eu quero o meu stroke com linear, gradiente linear, e vou roubar essas cores aqui, ó. Então, vou pegar essa cor aqui, esse laranja mais escuro aqui, desse lado, e aqui seria um laranja mais clarinho, mas a gente pode até jogar um pouquinho mais clarinho, ó. Não muito. Aqui mais pra cá, né? Aqui, ficar mais clarinho pra lá. E aí, apertar o V, ó, ele aparece aqui, ó, onde começa e onde termina o meu gradiente, ó. Então, vou jogar pra cá. E aí eu tenho o meu círculo, ó, da porcentagem, nem preciso do outro, ó. Tem um aqui criado já. Vou diminuir um pouquinho ele só. Achei que ele ficou um pouquinho grande demais. O que eu fiz aqui, gente, ó, deixa eu dar um Ctrl Z. Tá vendo que quando eu criei o meu círculo, o meu anchor point, ó, onde tá? Porque ele cria pelo centro da layer, né? O centro da comp. Então ele tá criando para cá, ó, né? Quando eu crio, mesmo que eu criei pro lado, o anchor point fica aqui no centro. E aí, se eu precisar diminuir, ó, ele vai sair do lugar, ó, porque lembra, né? Aquela coisa do anchor point, ó, o anchor point vai sempre o seu objeto vai orbitar para onde está apontando o seu anchor point. Então, se eu fizer a escala, ele vai fazer escala em direção ao anchor point. Se eu fizer a rotação, ele vai fazer rotação orbitando o anchor point, ó. Tá? Então, nesses casos é bom a gente centralizar o anchor point quando a gente precisa mover esse objeto, tá? Então, para fazer isso, eu poderia pegar com Y, né, o atalho é o Y, que é essa ferramenta aqui, ó, Pan Behind Tool, e jogar lá para o meio. Eu poderia clicar com o botão direito, vir aqui Transform, e tem uma opção aqui, ó, Center Anchor Point in Layer Content. Então ele vai centralizar de acordo com o tamanho da sua layer. E aí ele tem um atalho, ó, Ctrl Alt Home. Tá? Então, em vez de você fazer todos esses passos, né, aquela coisa, atalho sempre é mais fácil, né? Sempre você vai economizar tempo. Então, Ctrl Alt Home, e aí já centralizei aqui. Se eu quiser diminuir um pouquinho o tamanho dele, ó, vem aqui e diminuo aqui, tá? Acho que foi muito. Acho que eu vou deixar mais ou menos assim. Legal. Aí, agora eu vou usar o meu Trim Paths, tá? Meu querido Trim Paths que tem me ajudado tanto, ó. Eu venho aqui, ó, Trim Paths, e aí com esse Trim Paths eu consigo fazer essa animação aqui, ó, do semicírculo, aqui ele crescer na porcentagem, tá? Só que aqui, ó, tá vendo que ele tá animando no sentido anti-horário, ó? Aí eu queria que ele fizesse ao contrário, que ele fosse sentido horário. Então, em vez de eu animar pelo end, igual a gente está acostumado, ó, eu animo pelo start, ó. E aí ele já faz essa animação. Beleza? Então vamos fazer essa animaçãozinha, ó. Vou pegar aqui e apertar o U só para a gente saber onde estão os meus keyframes, ó. Começa aqui e vem até aqui. Então vou pegar aqui, vou dar um keyframe no start aqui, ó, lá fechado, né? Aliás, ele sumiu aqui, né? Vou dar um keyframe. E aí vou até o final e vou andar aqui até os 75% lá. E aí vou dar um F9 aqui, né? Só para dar um easy easy. E aí tem aqui a minha animação, ó. Aí, aqui tem algumas coisas que a gente pode alterar. Tá vendo que tá bem retinho aqui, ó? Se você quisesse que o final aqui, essas pontas, né, não fosse reto, assim, né, não fosse cortado,
que fosse arredondado, você pode vir aqui ó, no Stroke, nas opções do Stroke desse path, você entra aqui nessas opções e vai ter essas duas opçõezinhas aqui, ó, Line Cap e Line Join. Então o Cap é o final aqui, ó, é a ponta, né? E o Join seria alguma junta, digamos que tivesse uma linha, deixa eu clicar fora aqui, tivesse uma linha fazendo isso, ó, né? Então aqui seria o Join. Então você pode mudar, tá vendo que ele tá bicudo aqui, ó, tá pontudo? Você pode falar, não, mas eu não queria que ele fosse pontudo, eu queria que ele fosse arredondado. Aí você vem aqui no seu stroke, ó, line cap. Então o cap seria a ponta aqui. Então você pode, tá vendo que ele tá butt cap? Se você mudar para round cap, ó, aí ele fica arredondado, ó. E o outro aqui é o projecting cap, ele vai um pouco mais para frente, né? Ó. Então o round cap fica esse carinha aqui arredondado e o join é essa a quina aqui, né? Então, ó, ele tá meter join, você muda para round join, ó, aí ele fica arredondado a quina, ou bevel join, que aí ele fica chapado aqui a quina, tá? Então tem essas opções pra gente alterar aqui. Então a gente pode fazer isso na nossa porcentagem também, ó, para ficar mais bacaninha, ó. Vem aqui e round cap. Aí já vai ficar arredondadinho aqui, tá? Então bacana, fiz aqui esse cara, aí preciso colocar, fazer o texto aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui, círculo porcentagem, tá? Sempre bom ir nomeando, tá? Essas coisas. E aí preciso colocar um texto aqui, né? Ou a porcentagem aumentando, né? Quanto de porcentagem que a gente quer. Então, para a gente fazer isso, eu vou usar o Numbers, né? É um efeito que tem do After que chama Numbers. Então eu vou só mudar aqui a cor aqui da minha layer e vou criar aqui esse efeito. Para criar esse efeito, eu preciso ter esse efeito que chama Numbers, você precisa jogar ele em cima de uma layer, tá? Então eu vou vir aqui ó, em Layer, New, Sólido, tá? Eu vou criar um novo sólido, que é basicamente uma layer com uma cor sólida. Só isso, uma layer que cobre a tela inteira com uma cor sólida. Então eu vou vir aqui nos efeitos e vou chamar o Numbers. Jogar aqui em cima. E aí ele vai perguntar qual fonte você quer, o estilo da fonte e tal. A gente pode dar um OK. E aí, por default, ele vai criar aqui esses números aqui com 3 casas decimais, tá? Então a gente pode vir aqui, alterar essa cor. Ficar um cinzinha. Até ficar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Legal. E aqui a gente pode tirar aqui, ó, essas casas decimais, ó, tá vendo? Porque aqui, ó, ele fica fazendo tudo com 3 casas depois da vírgula. Aí eu posso vir aqui, ó, e tirar, ó, colocar 0 casas depois da vírgula. Não quero nenhuma casa depois da vírgula. Alterar a posição dele aqui, tá? Deixar ele aqui dentro. Lembra que aqui vai ter que ser um número e a porcentagem do lado, né? Então eu vou precisar diminuir aqui o tamanho. Jogar ele mais pro lado, ó. E aí, beleza. Aí aqui era o 75, né? Eu vou dar um keyframe aqui já. E vou abrir o keyframe aqui da bolinha para a gente saber o tempo que a gente precisa. Ó. Né? O sempre vai te ajudar a saber onde tem keyframe ali. Ó. Então ele vai do 0 até o 75. E aí tenho aqui o meu texto aumentando. Ó. O meu número contando, aumentando. Tá? E aí para fazer a porcentagem, só criar nova layer de texto, tá? Aqui, ó, ele tá falando size, né, que vai ser o texto que você vai colocar lá. Então aqui, ó, na toolbar, aqui em cima, tem a layer de texto, ó. Você clica aqui para criar uma porcentagem. Vou digitar aqui, ó, porcentagem. O tamanho era 20, né, que a gente usou ali. O tipo do texto era o Arial regular, a cor tá igual. Então, só a gente acertar aqui essa porcentagem no lugar aqui do lado 75. Acertar aqui. E aí, matamos essa parte. Ó. Agora vamos fazer a animação
do nosso gráfico de baixo, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um gráfico também utilizando a canetinha, né? A Pen Tool. Então eu vou pegar aqui esse cara, é esse aqui, né? Exemplo da porcentagem, eu vou jogar ele aqui para cima para a gente poder já visualizar ele mais fácil. Vou pegar esses três aqui, ó, e vou alterar a cor da layer, tá? Para a gente manter um padrãozinho aqui, deixar todo mundo que for do mesmo grupo, para a gente saber quem é quem, tá? É sempre bom deixar organizado as comps que você for fazer, porque sempre, cara, 90% das vezes quando você faz algum trabalho para um cliente, vai rolar uma alteração aqui, uma alteração ali, e aí é sempre bom, quanto menos tempo você perder procurando coisa, sem saber onde está o que, né? Quanto melhor você conseguir organizar o seu projeto, mais rápido, menos tempo você vai perder com essa alteração. Você vai fazer rapidinho. Você vai achar, bater o olho, já sei que a layer roxa aqui é da porcentagem, já sei fazer. Pronto, acabou. Entendeu? Inclusive, vou até mudar o nome aqui, ó. Texto, porcentagem. E aí já está bem organizado, tá? Então vamos lá. Agora, esse exemplo aqui é dessa parte de baixo. Então eu vou utilizar ele aqui como base para a gente fazer o nosso gráfico, tá? Eu só vou fazer uma partezinha aqui de baixo que ficou faltando nesse projeto, e aí é legal que eu até mostro para vocês um outro recurso que tem aqui no After, para a gente duplicar, para a gente fazer duplicar outros shapes, ó. Vou pegar a canetinha aqui e vou fazer as barrinhas. Tá vendo que ele tá meio que flutuando aqui, ó? Não tem a barrinha aqui, né? Meio que da quantidade, mas não tem a barrinha do tempo. Então eu vou fazer uma linha aqui, ó, no janeiro, daqui até aqui em cima. Segura o Shift, tá? Ele faz retinho. Deixa eu só aproximar um pouquinho. Vou diminuir aqui o tamanho do stroke, colocar aqui uns 3 pixels e vou mudar aqui para fio, tá? Vou tirar aqui um pouquinho da transparência dele, que ele tá pegando muito aqui, ó. Aí, legal. Agora eu vou pegar esse cara, vou jogar lá para baixo, tá? Atrás de todo mundo aqui. Né? E aí tem a barrinha aqui de janeiro. Aí para eu não ter que fazer um por um, várias barrinhas aqui, ficar jogando pro lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou criar um repeater para ele, né, um repetidor. E ele vai pegar esse mesmo shape e vai repetir várias vezes, ó. Então eu venho aqui, ó, do lado de contents, né, tem o add, e aqui vou procurar o repeater, ó. Então você vê que ele já cria alguns repeaters. Por default ele vem com 3, tá? A gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou vir aqui, colocar 7 repeaters, 7 cópias, e vou vir aqui e vou alterar a posição dele, ó. E a gente consegue alterar qual a posição dessas cópias, quanto essa cópia vai ficar próxima uma da outra, tá bom? E aí, beleza. Fizemos aqui o background do nosso gráfico. Então, legal. Vou vir aqui, pegar a caneta e agora eu vou criar aqui o meu gráfico seguindo esse exemplo. Então, vou pegar aqui, ó, vou criar um ponto aqui em cima, criando aqui o nosso gráfico. Beleza. Criamos aqui nosso gráfico. Vou pegar aqui e vou colocar... Vou alterar aqui a cor dele, tá? Vou tirar a visualização, ligar aqui o stroke, ó, e vou colocar gradiente linear, tá? E aí ele tá com esse amarelo aqui, não é isso que eu quero, né? Então vou pegar aqui o conta-gotas e vou pegar esse azul mais escuro desse lado. E lá do outro lado eu vou pegar esse azulzinho mais claro. Aí beleza, eu vou ligar aqui a minha linha, ó, tirar aqui o exemplo de trás, ó. Então, a minha linha que mostra onde está o meu shape, ela não está aqui. Então, às vezes ele fica meio fora de onde você está. É por causa que o centro do nosso shape ele fica aqui em cima, né? Então vou clicar aqui no stroke, ó, vou dar um OK. Olha lá, ó, ele está lá em cima. Então vou puxar ele aqui para baixo, a gente poder configurar melhor aqui onde que vai ser esse gradiente, tá?
Beleza. Fiz aqui o meu gradiente. Agora eu vou fazer as bolinhas aqui nele, tá? Como eu já tenho umas bolinhas criadas aqui em cima, ó, eu já tenho essas bolinhas aqui, eu vou copiar dessa. Eu vou dar um Ctrl D, vou tirar a animação que ela já tem aqui, ó, no Position, jogar ela aqui pra cima, tá? E aí, vou pegar essa bolinha e vou fazer elas aqui, ó, pra gente conseguir fazer o nosso gráfico, tá? Vou diminuir um pouquinho pela escala dela, né, pra ficar um pouco menor. E aí, legal. Agora eu vou fazer as outras bolinhas aqui do resto do nosso gráfico. Então, vou pegar esse cara aqui. Em vez de eu copiar, aqui você já está vendo que eu já tenho bastante layer, né? Ó, eu tenho 23 layers. Então, eu não quero ficar, porque aí eu teria que fazer mais 7 delas, né? Então, eu não quero ficar com mais 7 layers aqui, que ia dar quase 30 layers. Então, eu vou fazer direto dentro. Como isso aqui é uma shape layer, ao invés de eu duplicar a layer inteira, eu posso só duplicar os grupos aqui dentro. E aí fica um pouquinho melhor organizado. Então eu vou duplicar aqui por dentro. Ó. Seleciono a elipse, dou um Ctrl D, ó, vou ter a elipse 2, que já é um outro grupo. E aí eu vou montando aqui essas bolinhas no nosso gráfico. Ó. Então elipse 2, Ctrl D, elipse... Opa! Elipse 3, Ctrl D, elipse 4, vai dando Ctrl D e puxando ele para o lugar. Ó. Ctrl D, elipse 6, tá? Beleza, então fizemos aqui nossas elipses, aí agora a gente precisa animar, tá? Então eu vou fazer primeiro a animação aqui do gráfico em si. Como que eu animo isso aqui? Antes a gente estava animando usando o Trim Paths, mas o Trim Paths ele simplesmente ele pega e revela o seu stroke, né? Ele vai revelando ao longo do caminho. Mas e se eu quiser animar o caminho, né? Eu preciso animar o caminho inteiro. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, dentro de Contents você vai ter aqui o seu grupo, né, que seria o Shape, que é esse Shape aqui do gráfico. Aí lá dentro do Shape você vai ter a opção de Path, tá? O Path é o caminho em si. E se eu selecionar o Path aqui, ó, você vê que eu tenho um reloginho do lado. Dentro do Path 1 eu tenho o Path e tenho um reloginho. Então, o que significa isso? Quando eu tenho um reloginho, eu posso animar esse caminho. Então eu posso animar o formato desse caminho aqui, desse gráfico. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou clicar aqui, dar um keyframe aqui do jeito final que ele já está. Voltar lá para o começo, a gente só precisa sempre lembrar quais são os keyframes, ó, o tempo dos keyframes, para a gente fazer exatamente no mesmo tempo. Ó. Então, o começo, o final está aqui, ó, na verdade. Ó. Segura o Shift, ó, ele dá um snap no keyframe que você está puxando aqui pelo cursor, tá? Para você não ficar tentando aqui, se matando, tentando acertar no lugar certo, ó, segura o Shift, ele gruda lá, ó. E aí você pode jogar o seu keyframe segurando o Shift também, ó, que ele dá um snapzinho lá, tá? Então vamos aqui para baixo, ver o outro keyframe. Legal, agora vamos acertar aqui esse path, ó. Então vou selecionar ele aqui, tá? Quando você seleciona o path, se você for mover ele aqui, ó, ele vai mover todo mundo junto. Por quê? Porque você clicou no path, então o path ele é um conjunto de todos esses pontos, né? Dessa linha e desses pontos. Então ele está entendendo que você está querendo mover todo mundo, tá? Então quando você selecionar o path, dá um clique fora dessa linha e aí ele habilita você mover ponto a ponto aqui, ó. Então você consegue animar esses pontos de dentro do path, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar o path, dar um clique fora e vou puxar aqui todo mundo para baixo, né? Porque eles vão começar tudo aqui do zero, ó. Você aqui para baixo também. Tá? Beleza. Então já tenho aqui a minha animação, tá? Vou dar um F9 aqui só para dar um easy. E agora eu vou animar as minhas elipses, tá? Elas já estão na minha posição final, né? Então já vou dar um keyframe em todo mundo. Então vou selecionar todas as elipses, ó. Aqui é aquela coisa, né? A gente não precisa ficar fazendo uma por uma, a gente já pega e faz todo mundo junto, ó. Deixa todas selecionadas, ó, abro, transforme, dou um keyframe no position, ó. E aí eu já criei, tá vendo? Ó, criei keyframe para todo mundo. Aí com os keyframes selecionados, eu seleciono a minha layer e aperto U.
e aí ele já vai aparecer só os keyframes de position de dentro da elipse. Que bacana. Então você não precisa ficar entrando cada uma lá e animando cada uma separada, tá? Então eu tenho o meu keyframe final aqui, vou pro início e vou começar a descer eles, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou descer um até o final aqui, ó. Até a posição final dele. Legal. Então aqui eu sei que a posição que ele tem que estar, que todos têm que estar, a posição em Y, lembra, né? Aqui sempre é x e y, x e y. Então o primeiro valor é x, é o valor da esquerda para a direita, né, da horizontal, e o segundo valor é y, para cima e para baixo, vertical. Então eu vou pegar o valor de y e aí eu posso ir colando para os outros, não preciso ficar puxando cada um na mão, né? Ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, eu vou dando Ctrl V nas outras bolinhas e todo mundo vai indo para baixo lá. E aí tenho todas as bolinhas lá embaixo, tá? Aí lembra de que eu dei o F9 lá embaixo, né, no gráfico, né? Vou dar um aqui também. E aí eu tenho a minha animação já criada do meu gráfico, ó, que bacana. Então, legal? Então aqui, gente, a gente já tem toda a base do nosso aplicativo já criado e animado. Então aqui já vai ficar bem mais fácil para a gente fazer outras animações mais para frente aqui, né? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou começar a animar os meus outros elementos aqui, ó. Então eu tenho os bonequinhos aqui, tá? Que eu vou fazer a animação deles passando para a gente entender que a gente estava medindo como é um aplicativo de exercício e tal. Então, esse aqui ele estava medindo a bicicleta, né? Aí, como se o nosso cliente clicasse na setinha do lado e ele passa agora para a medição que ele fez da corrida e depois da caminhada. Então, a gente pode fazer essa animação meio que mostrando como o aplicativo funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui esse cara aqui da caminhada, ó, vou jogar ele para cá, tá? Porque todo mundo, eles vão se mover para a direita. Inclusive, eu vou deixar até ele mais para cá mesmo. Em cima aqui, ó, porque ele vai vir depois, tá? Então, Ctrl Z. Beleza. Eles estão um pouco maior, tô achando, do que esse aqui, então eu vou dar uma diminuída neles e vou acertar o... que eu acho que eles não estão na mesma linha aqui, né? Na mesma posição. Pelo menos posição em Y. Então eu vou abrir aqui o Rulers, ó. E vamos medir aqui, ó. Ó, tá vendo? A bike acaba aqui. Até que o outro tá. O da corrida aqui não tá. Vou pegar aqui, ó. Quem que é o da corrida? É você? Deixa eu descer. Opa. Não, o da corrida tá. E o da caminhada não tá. Isso aí. A gente desce esse cara aqui, ó. Agora sim, ó. Tá todo mundo na mesma linha aqui, ó. Posso tirar o meu Rulers. Beleza. Agora eu vou animar esse cara saindo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pensar aqui na nossa animação. Apareceu os dados do gráfico, tá? Aí a gente deixa uns frames aqui para a pessoa poder enxergar. E aí a gente faz a animação desse carinha saindo e vindo o carinha da corrida, tá? Então, ó, boneco bike, boneco corrida. Vou abrir o position dos dois aqui, ó. Vou dar um keyframe aqui, do jeito que essa position tá agora. Vou andar um pouco para frente e vou jogar os dois pro lado, ó. Então um vai sair e o outro vai entrar no lugar, tá? Então, ó, tá aqui, saiu, entrou, tá? Essa animação tá bem fraquinha ainda, né? Vamos ativar o Easy Easy e vamos mover a curva deles, né? Ó, então vou puxar aqui, ó, fazer assim, ó. Ó que bacana. Olha como você mover um pouquinho, mexer um pouquinho na curva, ele já dá uma outra cara para sua animação, né? Ó. Legal. Então, fiz a animação aqui no meu bonequinho, só que aí eu queria fazer como se estivesse clicando nessa seta. Então, por isso que eu já deixei até essa seta separada, ó. Então aqui, ó, seta direita, tá vendo? Ela está separada aqui, a gente consegue animar ela também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois bonecos aqui, vou abrir um, vou jogar essa animação um pouco para frente, para eu ter tempo de fazer a animação como se estivesse clicando. Então, eu vou pegar a seta aqui, ó, vou abrir a escala dela. Sempre checa, gente, se o seu anchor point está onde você precisa, tá? No caso, tá certo porque eu preciso dele no centro aqui da minha seta mesmo. Mas se ele estivesse para algum outro lugar da tela, você precisaria puxar aqui e deixar ele no lugar certo, tá? Vou dar um keyframe aqui, andar um pouquinho, subir aqui a minha setinha,
andar um pouquinho e ela vai voltar para o lugar, tá? Ctrl C, Ctrl V. E a gente pode dar um easy easy aqui. Vamos checar aqui como está a nossa animação. Ficou bem devagar, tá? Pode ser bem mais rápido que isso. Ah, uma dica. Alt, se você seleciona o keyframe, você segurar o Alt e apertar a setinha, você consegue ir movendo ele frame a frame, para o lado. Então você consegue mover o seu keyframe sem ficar arrastando com o mouse, né? Você pode selecionar ele, Alt e clica um frame para o lado. Legal, aqui tá melhor a velocidade, mas eu acho que cresceu muito aqui. Então foi 190, vou colocar um 170, já melhora. Isso aí. Clicou, passou para o lado. Então vamos ver aqui como que tá com o resto da nossa animação, se o timing tá bom. Ó, veio aqui, apareceu os dados. Acho que eu posso jogar um pouquinho para trás para dar uns frames a mais para os dados. E aí eu vou pegar esses keyframes e vou jogar logo depois que eu clicar. Porque clicou, já sai o meu carinha. Ó. Legal? Ó, pum, veio o corredor lá. Ó. Legal. Então veio o próximo cara e aí a gente vai começar a fazer de novo as animações que a gente já tinha feito, tá? Então aqui, gente, a gente começa a repetir um pouco o processo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui todas essas animações, tá? A gente vai fazer, vão ser 3 vezes que ele vai mudar, né? Vai ser um aqui pro cara da bicicleta, outro pro cara da corrida e outro pro cara da caminhada, tá? Eu vou fazer mais uma vez. Para não ficar muito grande, né, eu fazendo tudo de novo, eu vou dar um fastzinho aqui. E aí a gente já vai para a parte final para a gente finalizar esse nosso projeto, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, eu estou voltando um pouquinho, só para ficar aqui, que você viu, não sei se vocês perceberam, mas aí quando eu fiz essa animação, rolou esse, né, estão todos meio fora aqui, ó, da minha barrinha. Por quê? Se você comparar o gráfico da bolinha, da animação da bolinha e o gráfico da barra, ó, eles são totalmente diferentes, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente só precisa acertar esse gráfico aqui para todo mundo andar igual. Então vou pegar o gráfico das 3 barrinhas aqui, vou selecionar a parte de trás, ó, e vou jogar aqui mais para trás, ó. E aí vocês vão ver que já de primeira ele já funciona. Era só esse probleminha mesmo, tá? Agora voltando aqui, vou continuar aqui minha animação, ó. Então, beleza, esse cara aqui já foi. Legal. Aí vou animar o meu círculo aqui. Agora vou colocar... Vou colocar ele... Ele estava aqui no 25. Agora ele vai para 50. E aí o meu texto também. Estava em 75. Vai para 50. Tá? E a gente tem uma diminuir um pouquinho. E por último, vocês veem que é bem mais rápido, né? Depois que você já criou os seus shapes, você só vai animando eles, né? Então por último, o nosso shape layer, a gente pode vir aqui, dar um keyframe no path, selecionar o path aqui, ó. E aí a gente consegue dar uma mexida nele, ó. Então vou jogar esse cara para cima, cara para baixo. Pode descer um pouquinho mais aqui. E aí ele sobe. Opa. Desce aqui. Desceu mais. Subiu. E desceu. Então temos mais um gráfico aqui já criado, né? Porque ele já faz a nossa animaçãozinha lá.
E aí, as minhas bolinhas também. Apertar o U aqui, ó. A gente já vem colocando aqui. Gente, isso aqui é para você marcar um keyframe na mesma posição que ele já estava, tá? Quando você vai fazer uma animação, eu não posso vir aqui e criar um keyframe simplesmente no ponto. Por exemplo, aqui ele está nesse keyframe parado aqui, nesse lugar. Se eu simplesmente ignorar esses keyframes aqui, ó, se eu simplesmente pegar e criar um keyframe, ele está aqui parado, e aí depois eu preciso criar o keyframe dele para baixo, o que vai acontecer? A hora que eu pegar e descer, e eu não criar um outro keyframe igual a esse, um keyframe dele parado, ele vai todo esse tempo ficar se movendo, ó. Entendeu? Então você precisa, antes de você mover o seu keyframe, você precisa falar para ele, ó, daqui até aqui, você tem que ficar parado, entendeu? Isso aqui é animar a pausa, né? No After você precisa dizer, ó, daqui até aqui, você continua parado e depois daqui para frente você se move. Então, quando chegar aqui, você tem que dar um outro keyframe falando, ó, continua nessa mesma posição, ó. Continua nessa mesma posição, continua paradinho, e aí quando vier lá para cima, aí aqui você se move, tá? Precisa animar essas pausas e dizer pro After onde ele tem que ficar parado e onde ele tem que se mover. Senão ele fica se movendo o tempo todo, tá bom? Então, temos aqui, ó, alguém aqui, ó, esse cara aqui não tinha colocado keyframe parado, ó. Então, copiar esse keyframe parado, colar lá atrás, ó. Ficou parado, animou, tá? Então temos mais uma animação do gráfico, quando foi a corrida, né? Então aqui era a bicicletinha, corrida, moveu o gráfico. Aqui, gente, eu achei que poderia. Acho que demorou muito, tá? Acho que poderia ser um pouco mais rápido, ó. Na hora que apareceu, esse carinha já tinha que ser aqui, ó. Esse cara apareceu, aí os gráficos já vinham. Então eu vou pegar todo mundo aqui, ó, e aqui é o legal do After, ó. Você vem, pega todo mundo aqui, ó, aperta U, você vai ver todos esses keyframes, ó. Todos os keyframes. Aí eu vou pegar todos os keyframes e vou jogar mais para trás. E aí já fica mais certinho, ó. Pum. Legal, ó. Foi. Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar aquela animação que eu já tinha feito da seta, ó, da setinha da direita. A gente não precisa nem criar de novo, ó. Você só copia, Ctrl C, Ctrl V aqui na frente, ó. Opa. Aí, ó. Animou a setinha, pode ser até um pouquinho antes. Legal. Apertou a setinha, agora quem vai sair é o cara da caminhada e o da corrida. Aperto o U aqui. Esse aqui precisa de position, ó, dá um keyframe aqui. Dá um keyframe nesse cara também. Anda um pouquinho para frente, ó. E puxa os dois caras pro lado, ó. E aí temos o carinha da caminhada ali também, tá? Agora esse cara aqui a gente dá um F9 nele, né? Um Easy Easy. E a gente acerta a curva dele, ó. Puxar aqui a curva um pouquinho mais para cá. E o da corrida, precisa puxar essa curva um pouquinho mais para cá. E aí fechou. Legal? E aí, vamos fazer a última animação aqui dos nossos gráficos, ó, agora pro da corrida, né? Ó, então parou aqui, a gente já começa a fazer a animação. Vou vir aqui com as barrinhas e as bolinhas aqui, apertar o U, ó. Primeiro de tudo, marca todos os keyframes parados, né? Lembra de marcar as pausas, ó. Parou todo mundo parado aqui. Andou um pouquinho. Aí agora vamos lá. Fazer a barrinha de novo. Agora, o último mês, o cara deu uma relaxada, né? O cara tava igual a gente aí na quarentena. Não correu, não andou, não fez exercício, não fez nada. Beleza. E aí a bolinha a gente só acerta ela aqui, tirar mais perto.
Legal. Agora vamos ver como ficou a animação no meio, ó, tá meio fora aqui. Vamos acertar aqui pela curva. Então a curva que a gente tem que acertar é da barra. Ó. Se a gente for comparar da bolinha, ó, ela tem uma curva aqui que ela manteve e a barra não, ó, a barra ficou desse jeito. Então eu vou pegar as 3 barrinhas aqui, ó, pegar as curvas dela, aproximar e puxar aqui, ó. E aí, ficou já certinho, beleza. Agora vamos fazer aqui o círculo da porcentagem. Então, vamos abrir aqui, ó. A partir daqui, né? Então, vou pegar todo mundo aqui, apertar o U, ó. Esse e esse. E quando for pro final aqui, a gente vamos diminuir mais... Vamos aumentar um pouquinho, vai. Colocar... Opa! Colocar 80%. Aqui é o texto e aqui é o círculo. A gente põe 20. Não. Aqui, 15. Pronto. Então temos lá nosso círculozinho da porcentagem também. Já vindo no esqueminha. Legal. Beleza. E agora falta só o nosso gráfico lá de baixo. Vou marcar aqui o meu keyframe. Pegar todo mundo aqui, ó, dar um L. Vou pegar esses caras aqui, apertar o U. E a gente vem marcando o keyframe em todo mundo aqui, ó. Tem que sempre marcar o keyframe dele parado, tá? E aí anda um pouquinho, né? Preciso ver aqui onde que acaba, ó, é aqui. E aí a gente começa a brincar, ó. Vou pegar esse cara aqui, o path dele, ó. Clico fora, ele vai deixar eu mexer. Opa! De novo aqui, ó, clicar uma vez fora. Toma cuidado, eu vou precisar chegar um pouquinho mais perto, porque eu tô pegando na quina do path, ó. Então ele tá entendendo que eu tô querendo mexer outra coisa, ó. Então eu vou pegar esse primeiro, e aí eu posso descer esse aqui, ó. Então vou descer ele quase para zero aqui, que ele deu uma caída. Depois ele subiu um pouquinho. Ele caiu um pouco, depois caiu muito, depois subiu um pouquinho, depois saiu voando. Legal. E aqui, vamos acertar agora nossas elipses, ó. Tem aqui, outra aqui, lá em cima. Aqui e aqui. Acho que só esse aqui que tá meio fora. Aí. Legal. E aí temos nossa última animação do nosso gráfico, tá? Então aqui, gente, a gente já meio que já está quase finalizada essa aula, tá? Vou colocar mais umas coisinhas aqui para a gente finalizar, dar uma estilizada nela, ó. Então veio aqui, mudou de lado, pum, mudou de lado e fez o último gráfico, tá? Aí agora eu vou mudar aqui, ó, essa cor desse shape aqui, ó. Por quê? Porque ele tá sempre a mesma cor, né? Tá mudando o bonequinho, mas ele tá sempre a mesma cor. Então eu até deixei ele separado aqui, ó, que é essa layer aqui, ó, topo do app, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um efeito aqui que chama Gradient Ramp, tá? Gradient Ramp, esse aqui, ó. Então eu vou jogar esse efeito aqui, tá? Ó, e ele faz um gradiente aqui pra gente. Ah, mas já tinha um gradiente, por que você está jogando outro gradiente em cima? Porque aí a gente consegue animar esse gradiente, tá vendo aqui, ó, Start Color, End Color, e ele tem um reloginho, então quer dizer, quando eu for mudar o boneco, eu posso mudar a cor também, e aí muda a cor desse gradiente, tá? Então o primeiro gradiente eu vou deixar esse amarelo mesmo, ó, vou colocar aqui Start Color, End Color do jeito que tava, tá? Então se eu ligar ele aqui, ó, só preciso colocar o End Color mais para cima e o Start Color mais para baixo, beleza.
Agora, o que vai acontecer? Quando ele for andar para o lado, ó, aí eu vou mudar a cor dele. Então eu vou dar um keyframe aqui, ó, no Start Color, no End Color. Vou andar aqui, ó, quando vier parar o outro boneco, aí a gente muda a cor, ó. Então vou colocar aqui um azulzinho aqui. Vou colocar até um azul mais escuro. E esse aqui um azulzinho mais claro. Posso até pegar a partir do mesmo azul e só dar uma clareadinha nele, ó. Beleza? Então aí, ó, acontece, ó. Minha animação vai mudar a cor aqui, ó. Quando ele for mudar, pum, mudou a cor. Legal, né? Aí eu posso apertar o U aqui, ó. A gente pode até acertar um pouquinho melhor essa animação, ó. Trazer ele mais pra cá, ó. Enquanto ele estiver saindo mesmo. Então beleza, fiz uma animação aqui. Agora quando for sair o próximo carinha, pega esses dois keyframes, dá um Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente pode colocar uma outra corzinha nele, ó. Vou deixar até um pouco mais pra frente, vou deixar para trocar quando ele estiver já quase saindo. E aí quando o outro bater aqui, aí a gente vem com alguma outra cor. Pode ser um vermelhinho. E aí temos o nosso gradiente já criado. Então aqui, ó, aqui esse é o da bike, esse é o da corrida e esse é o da caminhada. A caminhada é o vermelhinho do inferno. Então beleza. Criamos aqui nossa animação do nosso aplicativo. Só esse carinha aqui da corrida, ele não saiu totalmente. Então deixa eu tirar ele aqui, puxar o position dele mais pro lado. Aí, legal. Agora é o seguinte, eu tenho essa parte do aplicativo aqui, essa parte toda do aplicativo, ele tá meio que fora, eu tenho uma borda aqui, ó, né, para o celular. Então são duas partes, né? Uma parte é todo esse aplicativo e a outra parte é essa borda desse celular. E aí você vê que tá meio que não tá bem totalmente encaixado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo aqui, ó, só pra gente terminar de estilizar aqui, vou pegar todo mundo, eu vou jogar dentro de uma layer só, tá? Jogar dentro de uma comp. Então você pode usar o Ctrl Shift C ou botão direito Precompose, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tela app, dá um OK. Então essa aqui é a tela do meu app, tá numa layer só. E aí o que eu vou fazer? Tá vendo que ele tá vazando aqui, ó, os bonequinhos que saíram pra trás? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha tela, eu vou tirar aqui e eu vou criar uma layer em volta da borda desse app aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, uma layer e vou criar direitinho aqui em volta da borda do app, ó. Então vou criar um ponto aqui. Então aqui, gente, eu tô criando uma shape layer mesmo, tá? Tô criando uma shape layer do zero. Ó, vou criar direitinho, seguindo essa borda. Eu vou até fazer já vou fazer uma bezier aqui. Ah, e aqui, gente, é o seguinte, ó, quando você está criando a shape layer, quando você vai criar uma shape layer, vou mostrar essa técnica para você, você vai usar a caneta, tanto no After, quanto no Illustrator, quanto no Photoshop, ela deixa você criar o formato que você quiser. Só que se você só clicar, ele vai sempre fazer uma linha reta, ó. Linha reta, linha reta, linha reta, tá? Se você clicar e arrastar o ponto, ó, cliquei e arrastei. Ele cria aqui, ó, essa bezier, tá? Só voltando naquele ponto, né? A gente até fez isso aqui, ó. Mas aí, pra gente fazer a curva, né? Só pra vocês relembrarem, que a gente até fez isso na outra aula, né? Ó. Mas clicou, arrastou, ó, ele cria aqui essa bezier, ó. Então você consegue fazer mais fácil aqui essas curvas, tá? Do que ficar criando vários pontos, né? Você cria um ponto aqui, já pode até já criar pensando, né, que vai ter uma curva, ó, cria já com a Bezier, e aí você vem aqui, ó, e faz outro Bezierzinha, tá? Beleza, fez aqui,
Então aqui, ó, fiz uma shape layer, tá? Vou tirar o stroke dela, tá? Tirar o stroke aqui no none e vou colocar um fio, tá? Um fio sólido. Pode ser qualquer cor, aqui não importa muito, tá? Só para ficar com esse formato aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou usar esse shape para fazer a tela. A tela ela só vai aparecer quando ela estiver dentro desse shape aqui, dentro desse shape que eu acabei de criar, dentro desse formato. Então, como que eu faço isso? Eu vou utilizar essa layer de cima como recorte para minha layer de baixo. E eu uso isso utilizando esse carinha aqui, ó, o Track Match, tá? Então vou vir aqui, ó, na tela, vou ligar a visualização dela, vou vir aqui, ó, em None e vou colocar aqui, ó, Alpha Match. Então agora a minha tela, ela só vai aparecer quando ela estiver dentro desse shape. Você vê que os meus carinhas, eles já até assumiram. Se eu pegar minha tela aqui e mover, ó, ela recorta, ó, quando ela estiver fora desse shape. Então ela só vai aparecer quando ela estiver dentro desse shape aqui do celular. Então eu posso pegar ela aqui, dar uma aumentada aqui, ó, até lá no limitezinho dela aqui, ó, da borda, tá? Só tenta não coisar, não cortar muito. E vou jogar essa borda por cima aqui, ó, tá? Ah, essa borda não precisa dessa parte do meio aqui, ó. Essa parte do meio tá atrapalhando. Então eu vou até fazer uma máscara aqui, ó, para cortar isso também, ó. Cortar aqui. Tá aqui, tem umas coisas que às vezes vem a mais os projetos, esquece de tirar, então eu posso tirar aqui, solucionar isso daqui com uma máscarazinha rápida. Só para cortar essa parte do meio, ó. Aí é bom que a gente até vê uma coisinha nova, ó. Geralmente a gente estava fazendo a máscara utilizando o que está dentro da máscara, tá? Então, por que ele utiliza o que está dentro da máscara? Porque aqui, quando apertar o M, ó, e eu ver a máscara aqui, ó, ele está em ADD. Se eu tirar de ADD e colocar em Subtract, significa que ele está pegando só o que está fora dessa máscara, não está mais pegando o que está dentro. Então aqui, ó, aí já fica mais certinho aqui, tá? Eu vou pegar esse shape aqui, vou duplicar ele, tá? Vou jogar ele aqui por baixo e vou fazer ele branco, ó. Só para terminar de cobrir ali, ó. Na verdade, geralmente é o quê? É meio cinzinha, né? Vou colocar uma câmerazinha. Aí vocês podem estilizar aqui e colocar alguma outra coisa, tá? E aí finalizamos o nosso aplicativo, tá? E aí para fazer a animação do exemplo aqui é basicamente te deu uma estilizada no nosso fundo, né? A gente colocou uma elipse com um degradêzinho. Basicamente a mesma coisa que a gente utilizou aqui, a gente fez um backgroundzinho para ele, para quando ele mudasse, né? Ele seguisse aquilo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. E aí dá para vocês darem uma brincada, é só um backgroundzinho, só uma elipse mesmo normal, tá? Do mesmo jeito, da mesma cor que a gente estava fazendo. E a gente finalizou a nossa animaçãozinha aqui do nosso aplicativo, tá? Tá finalizado. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente utilizou bastante animação de shape, que é uma coisa muito importante, vocês vão usar bastante isso. Ainda mais quando estiverem utilizando animação misturada, quando você criar alguma coisa no Illustrator, ou algum shape no Photoshop e você jogar para dentro do After, você vai usar muito esses recursos de Shape Layer, porque eles te ajudam, eles têm vários recursos a mais que você não teria se você não estivesse usando uma Shape Layer. Vários recursos de animação, como você criar os paths aqui e você não perder qualidade nessas imagens que você está usando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula que vocês vão curtir bastante, tá bom?